convidar aí e receber todo o pessoal da Eleven aqui na nossa programação. Prazer é meu, boa tarde. Maravilha. Boa tarde, Felipe. Primeiro, eu gostaria de trazer aí uma conversa um pouco mais focada na principal companhia de petróleo aqui do Brasil, que é o caso da Petrobras. Nós tivemos acesso aos dados de produção da empresa e ontem o ativo perdeu muito valor. Foi um dos principais destaques negativos do Ibovespa, mesmo com bastante gente caindo aqui na nossa carteira. Eu gostaria de saber se as informações foram cedidas pelo relatório preliminar ali de produção. Não são os resultados trimestrais ainda efetivamente, mas são os relatórios de produção total da companhia. Eles são catastróficos ou eles só apontam que a companhia ela pode estar em um momento não tão bom quanto o mercado projetava? Porque muito desse movimento pode também ter sido motivado, aquele aumento da empresa até patamares históricos, máximas históricas. Pode ter também muito dedo de investidor estrangeiro voltando aqui ao mercado brasileiro. Eu lembro que na semana passada eu trouxe esse dado aqui para a programação da BBC News. O nosso crédito, o nosso valor positivo de entrada de dinheiro estrangeiro no Brasil foi de 20 bilhões de dólares até este patamar nesses primeiros 6 meses. Então, muito dinheiro entrando no mercado brasileiro, a ação andou bastante. O relatório foi muito ruim ou a ação já estava bem precificada, bem em patamares aí que a gente não via há muito tempo e só devolveu parte daquele valor ganho? Perfeito. No meu ponto de vista, acho que foi um relatório positivo. Eu não vi com ressalvas os números, né, como dados ruins. Eu acredito que a companhia ela apresentou bons dados de produção, tanto na parte de exploração, apresentou um desempenho importante, principalmente no pré-sal, com crescimento de 7% ali, ano contra ano, né, que é o principal polo da companhia, aumentando a representatividade, né, do polo. Outro dado importante foi o aumento da taxa de utilização das refinarias, chegou a 94%, né, 4 pontos percentuais superior ao mesmo período do ano passado, também superior ao primeiro trimestre. Então, acho que, como um todo, os dados de produção da companhia foram positivos, foram dados sólidos, digamos assim. O comportamento da ação, assim, pode ter a queda pode ter coincidido com a divulgação dos dados. Eu não acredito que tenha sido eles os motivadores da queda das ações. A gente tem visto diversos rumores, né, sobre a companhia, se o presidente atual, João Paulo Prats, vai continuar no cargo. Há especulações, né, sobre isso. Então, essas incertezas, né, mais essas incertezas, né, que já pairam sobre a companhia, juntamente com como será a política de dividendos, como serão os investimentos da companhia, como vão se comportar os preços, né, dos derivados aqui no mercado interno, frente, né, aos preços de paridade de exportação, que já estão bastante defasados, né, como que isso vai se dar pela frente. São questões, digamos, muito mais relevantes, acho, para a companhia. Acho que os dados de produção mostraram a companhia performando positivamente. Por exemplo, a gente conversava na semana passada, tá todo mundo animado que talvez a mudança na política de pagamentos de dividendos não fosse tão agressiva quanto o mercado projetava. Tinha gente apostando, inclusive, que iriam reduzir o pagamento de dividendos até o mínimo permitido, aqueles 25% do lucro. No entanto, o mercado ficou um pouco mais animado, teve notícias positivas, só que é tudo no campo da especulação. Na sua visão, a gente já tem uma clareza sobre essa política de pagamentos de dividendos que pode impactar já esses pagamentos do segundo trimestre? Essa questão ela já está parcialmente resolvida ou há muitas questões ainda a serem respondidas, solucionadas, para que o mercado fique um pouco mais confortável? Porque a gente conversava, a gente escutava no mercado que, não, vai ser menor, vai ser menos ruim do que o esperado, vai ser menos ruim do que as projeções. A gente já tem essa clareza de que realmente vai ser menos ruim ou a gente ainda tem espaço aí para muita coisa acontecer com essa política de pagamento de dividendos? Eu fico com a segunda opção. Ainda temos espaço para que muita coisa possa acontecer. Há bastante incerteza sobre a política de dividendos da companhia e sobre o rumo da companhia de forma geral, né? Como comentei, incerteza é o nome do negócio hoje em dia na Petrobras, né? Não se sabe que rumo que a companhia vai tomar, o quanto que ela vai investir, o quanto que ela vai distribuir de dividendos, qual o rumo da sua política de investimentos. Então, são muitas incertezas, né? Até mesmo quanto presidente da companhia, né? Mais uma incerteza que entrou recentemente no radar dos investidores, né? Então, o investidor não gosta de incerteza
isso acaba refletindo no preço das ações. Para a cotação da commodity energética, o petróleo, pelo menos o mercado especulativo, ganhou bastante valor recentemente. Saiu dos 75 e agora 83, como eu mencionava aí no mercado de negociações, 83 dólares e 50 centavos, pelo menos barril de petróleo Brent. E aí eu fico, e muitos investidores vão ficar com essa dúvida, será que uma notícia é positiva ou negativa? Porque de um lado você tem o petróleo um pouco mais caro, você tem um aumento aí do valor negociado do seu produto, por outro lado você tem um petróleo mais caro e a defasagem é ainda muito grande, que pode aumentar, se a gente aumentar ainda mais esse custo, esse valor do mercado internacional, a defasagem vai pressionar. Como que o senhor interpreta esses dados e o quanto a cotação do petróleo a partir deste momento é importante, uma vez que a gente trocou a política de paridade internacional de preços e eu não sei se a gente tem muita clareza já sobre essa política que está sendo aplicada no momento. Perfeito. Acho que tu leste bem o cenário, nós não temos certeza sobre como é essa política de preços, né, da companhia. É importante esse momento de elevação de preços, digamos, pode ser um teste para a companhia, ver como ela vai se comportar num ambiente onde o petróleo está subindo, né, e onde o governo, ao mesmo tempo, ele tenta manter a inflação baixa para pressionar uma queda de juros para a economia. Né? Então, vamos ver até onde a Petrobras leva, né, digamos, o represamento de preços, né, que já está bastante elevado. E não tem regras claras, né, como que isso vai se comportar. Num contexto geral, para a companhia, o preço do petróleo aumentando, ele é positivo pela parte, né, de exploração e produção, que é a maior margem da companhia, né, então ela ganha um pouco com isso, mas, por outro lado, também pressiona os custos na parte de compra de combustível, né, à medida que ela não produz no mercado interno, não produz todos os combustíveis necessários, é preciso importar os derivados para vender no mercado interno, e isso acaba, né, ocasionando aí um déficit na companhia, né, uma pressão de custos, que, dependendo do tamanho, isso pode ser bastante ruim para a companhia. Maravilha. Para o restante do segmento, a gente tem uma divisão clara entre a maior empresa e as Junior Oils, que são classificadas aqui no mercado brasileiro. A gente teve uma instabilidade no começo do ano, PetroRio chegou a operar no negativo, a própria 3R Petróleo, se eu não me engano, ainda está no negativo no agregado de 2023, e muito por conta dessa entrega, da otimização dos campos, a paralisação do processo de desinvestimento de alguns ativos da Petrobras. A gente pode ter perspectivas mais positivas para esse resultado do segundo trimestre, porque no primeiro trimestre nós tivemos até um desempenho interessante dessas companhias. Como está a sua cabeça, pelo menos olhando para a PetroRio, 3R Petróleo, PetroRecôncavo, essas principais que hoje atuam de forma bem menos relevante que a Petrobras, mas que chamam bastante a atenção do investidor? Perfeito. Essas companhias, elas não sofrem dessa incerteza da Petrobras, né? A gente sabe muito bem o plano de investimento delas, para onde é que elas estão indo e quais os efeitos, né, da alta do petróleo. Como elas não estão com derivados, né, elas não têm esse mercado, unicamente petróleo, essa elevação do preço do petróleo acaba sendo bastante positivo para as companhias, ganho, né, de margem na veia, digamos assim, além do mais que elas têm apresentado uma evolução muito significativa da sua produção, né? Elas são empresas de crescimento muito acelerado, então a gente deve ver bons resultados para essas companhias aí nos próximos trimestres com o preço do petróleo mais alto, né? A gente ainda, no 2T, ainda o preço do petróleo pega uma média de 5% inferior ao primeiro trimestre de 2023, que deve ser compensado pelo crescimento da produção das principais Junior Oil, né, que tanto PetroRio como 3R representaram uma evolução de produção muito significativa. Né, isso vai mais que compensar essa redução do preço do petróleo no período. E para os próximos períodos, a gente vê a produção crescendo e o preço do petróleo também crescendo, é bastante positivo, né? Acho que tem um viés muito mais direcional e positivo para essas companhias do que para a Petrobras. Falando agora sobre resultados que vêm por aí, nós temos uma segunda semana de resultados, vou desconsiderar a primeira porque tivemos apenas dois, WEG e Home. Entrando agora nessa segunda semana, nós teremos mais companhias do setor de commodities, principalmente o setor ali de papel e celulose. Nós já temos aí na segunda-feira uma companhia divulgando seus resultados, então eu gostaria de saber pelo menos
dessas suas projeções, porque nós tínhamos no começo do ano uma perspectiva de queda no valor da commodity, impacto significativo no resultado dessas empresas. E faz bastante tempo que a gente não fala aí sobre o setor de papel e celulose como um dos grandes setores aqui da Bolsa Brasileira. Era muito procurado no passado por aquela ligação com o dólar, com a moeda norte-americana, talvez uma proteção ali da carteira. Como que está essas perspectivas para 2023, em especial esses resultados que começam a ser divulgados na segunda-feira? Perfeito. Acho que a perspectiva para o setor, né, como já mencionou, tem queda de preço da celulose, isso vai afetar essas companhias, né? Devem apresentar um decréscimo frente aos resultados do trimestre anterior, muito impulsionado, né, pela redução do preço da celulose, né? Também tem paradas de manutenção que prejudicam um pouco as companhias. Então, digamos, as menos expostas à celulose devem apresentar os melhores resultados. Na segunda-feira nós temos de Irani, acho que deve ser entre elas é a que está menos exposta ao segmento de celulose, ela não vende celulose de mercado, né? Ela produz a sua própria produção interna de embalagens. E o segmento de embalagens ele é mais protegido, ele não é tão comoditizado, né? Ele tem mais uma evolução de preços quase como um repasse de IPCA, né? Então, é um setor mais protegido, ela deve sofrer um pouco menos, né, com os resultados, né? Apesar de preços de papéis também estão sofrendo redução, os papéis para exportação, principalmente, né, pela alta produção dos Estados Unidos, e também impacta, né, um pouco os resultados. Mas a gente vê isso na companhia, especificamente na Irani, né, com uma produção de um papel mais flexível, um pouco mais especial, não tendo tanto esse efeito, e se protegendo um pouco desses segmentos. Ainda assim, deve apresentar um recuo, né, de resultados, mas nada tão significativo como as demais, ali, principalmente Suzano, que é totalmente exposta à celulose, e Klabin, que é um meio termo, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de Felipe Rubental aqui na nossa programação. Seja sempre muito bem-vindo, temos resultados importantes pela frente e voltamos aí a conversar talvez daqui a alguns dias, quando tivermos acesso aos resultados das Junior Oils, da Petrobras ou, claro, das companhias aí do setor de papel e celulose. Muito obrigado pela participação e, claro, seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado, boa tarde. Agradecido.